No próximo sábado é o Dia Internacional de Conscientização do Alzheimer, uma doença silenciosa que atinge 40% da população brasileira acima de 80 anos, isso de acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer. Um sofrimento para quem tem a doença e também para os parentes. A doença foi identificada pela primeira vez em 1906 pelo médico alemão Alois Alzheimer. Provoca a perda de funções cognitivas como a memória, orientação e atenção. Estima-se que 1.200.000 brasileiros sofram de Alzheimer, doença que ainda não tem cura. A saída é o tratamento, que requer empenho de toda a família. A evolução da doença é dividida em 4 etapas, a partir do processo de degeneração do cérebro. Se descoberta logo nos primeiros sintomas, as chances de sobrevida do paciente são maiores. Bom, olha, você pode participar desse assunto aqui com a gente. Tem dúvidas sobre a doença, tem um caso parecido em casa, não sabe como proceder? Então, envie sua pergunta no nosso site, g1.com.br/globonews, ou então seu comentário, ou então pelo telefone. Nossa central de atendimento ao telespectador, o telefone é 4002-2884. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia, André Lima. Tudo bem, doutor André? Bom dia. Muito bom dia a todos. Doutor André, mais uma vez bem-vindo aqui na edição das 10. Doutor André, a gente estava falando dessas 4 etapas, né? Agora, a primeira etapa, né, Raquel, que essa dos sintomas, né? Às vezes ela é muito discreta e o diagnóstico precoce, ele é muito importante. Qual é a diferença básica do envelhecimento normal, aquele esquecimento mesmo, que é comum à medida que a gente vai envelhecendo, com os sinais do Alzheimer? Luciano, nós utilizamos muito a questão da faixa etária, né? Nós utilizamos o corte com 65 anos. Que nós queremos conscientizar o quê? Aquele senhor, aquele idoso que nós já temos em casa, o pai ou avô acima dos 65 anos, que ele começa a apresentar aqueles esquecimentos simples. Como é que é mesmo o nome daquela pessoa que nós fomos semana passada? Papai, eu já falei essa pessoa 3 vezes hoje, que o nome dele é Zezinho. Então, esse esquecimento no idoso já começa a poder ser um início de Alzheimer. Isso que nós queremos conscientizar a população. Já nesse momento, começar a buscar a ajuda de um especialista para começar a fazer um diagnóstico e um tratamento mais adequado. Mas o leigo em casa não consegue diferenciar o que é um esquecimento normal da idade de um princípio de Alzheimer. O que acontece é o seguinte, o esquecimento é uma coisa, a desatenção é outra. Se você pega uma pessoa de 40 anos, 30, 40 anos, ativa, e chega e fala assim, caramba, será que eu fechei a porta de casa? Isso é uma desatenção. Por quê? Porque quando ela entrou em casa, ela estava pensando em alguma coisa que não era fechar a porta, porque aquela porta é habitual dela. Mas agora, você pegar um idoso de 70 anos, que ele começa a trocar o nome das pessoas, que ele já começa a esquecer, trocar o nome dos netos. E isso tudo, 65 anos, 70, já tem que pensar em Alzheimer. Essa que é a diferença do esquecimento para a desatenção. Oi, doutor André, bom dia para o senhor. Bom dia. Eu queria saber se o Alzheimer é hereditário e se existe alguma doença que possa desencadear o Alzheimer. Já tem estudos já identificando as mitocôndrias que pode desencadear a questão hereditária do Alzheimer. Isso já está descrito já na literatura, algumas proteínas dentro das mitocôndrias do neurônio. Doutor André, o senhor falava da importância já de começar a fazer o diagnóstico cedo, mas hoje os nossos aparelhos, os nossos equipamentos, a tecnologia que é utilizada hoje, ela consegue realmente observar essa calcificação do cérebro logo no início ou não? Sim, o que acontece é o seguinte, hoje os estudos já estão muito avançados para o diagnóstico até antes dos sintomas, tá? Já tem estudos hoje que pela punção lombar, que nós dizemos que é o estudo do líquor, já consegue se identificar a presença da proteína beta-amiloide, da proteína tau, que são desencadeadoras da doença de Alzheimer. Mas isso ainda está no laboratório. Isso não está na nossa atividade ainda. Deus queira que em breve teremos aí esse diagnóstico antes dos sintomas, para a gente conseguir tratar isso até antes dos sintomas. Doutor André, já tem pergunta de assinante aqui para o senhor? Vamos ver a primeira aqui no nosso telão? Existe cura para o Alzheimer? É a pergunta do Dalmo. A cura para o Alzheimer ainda não tem, tá? Mas o que existe hoje é o controle da doença. É evitar diminuir a velocidade de progressão da doença. E o mais importante, não é só o tratamento do Alzheimer, é o tratamento do comportamento desse paciente que vem junto com o Alzheimer.
É o paciente que era uma pessoa extremamente calma antes da doença e ele começa a ficar agressivo. É um paciente que era agitado antes da doença, ele começa a ficar calmo demais, depressivo. Então, nós temos que começar a tratar também de formas medicamentosas essas alterações de comportamento do paciente com Alzheimer. É o paciente que começa a trocar o dia pela noite. Então, nós temos que orientar a família a não deixar mais aquele cochilinho depois do almoço, porque senão vai trocar o dia pela noite e vai virar complicações maiores. Doutor André, a Maria Castro traz uma questão bastante importante. Ela conta a seguinte história: minha sogra está no estágio 2 da doença. Ainda não contamos para ela do diagnóstico para a proteger. Porém, ela fica deprimida quando esquece das coisas e não consegue exercer algumas tarefas. Contamos a verdade ou continuamos mentindo, doutor? Olha, essa é a pergunta da Maria Castro, isso que surge muito no consultório, tá? Se ela já está num estágio mais intermediário, como nós falamos, como vocês mesmos citaram, o que isso vai levar de evolução de melhora para ela? Ela saber que ela tem a doença. Eu acho que o mais importante não é ela, é a família saber disso. Porque o que nós vemos hoje é a família não querendo reconhecer. E a família tem que assumir isso. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Tem uma pergunta de assinante também, doutor. Depois eu queria até que o senhor explicasse também essas 4 etapas, né, da doença. É a Lucy. Minha mãe tem acompanhamento de um médico canadense que fez testes com impulsos elétricos através de eletrodos no cérebro. Gostaria de saber se já é possível fazer esse tipo de experimento no Brasil. No Brasil ainda isso não está estudado. Os canadenses estão lançando essa linha já dos impulsos, pela estimulação, fotoelétrica, tudo direitinho isso. Mas isso está muito ainda em laboratório. Tá? Nos Estados Unidos, não, quer dizer, eu falo no Canadá. Pelo do Canadá, eu ainda não sei se eles já estão usando isso como utilização... Teste. Como teste ou como na prática real hoje. Eu sabia que estava isso em testes. Aqui no Brasil também já tem estudos já em testes sobre isso. Agora, na prática, no Canadá, eu não sei se colocaram isso. As 4 etapas, né, que a gente deve ficar atento. Por exemplo, a primeira é mais importante porque pode levar ao diagnóstico precoce. Sim, né? O certo é utilizar as 3, a leve, moderada e a grave. A leve, moderada e grave que classificamos é o seguinte: a leve é aquele paciente que a gente pode pedir o vovô para ir na padaria, comprar o pãozinho na padaria do bairro, mas não pede ele para conferir o troco. A moderada é aquele que o vovô vai contigo, a padaria, com a monitorização na rua. E a grave é aquele que, infelizmente, já não pode nem mais sair de casa. E isso são os 3 estágios que eu uso como exemplo para classificar o Alzheimer. A 4ª etapa é quando a pessoa já está... já está acamada, já tem comprometimento motor, aí já é aquele que já não consegue nem mais andar. Aí tem que botar gastrostomia, aquela questão toda. Aí já é muito mais complicada, né? Mais perguntas, doutor André. Agora é da Elizabeth. Como ter um acompanhamento médico adequado de um paciente diagnosticado há 1 ano que só tem assistência uma vez por mês? E é possível um paciente ter tantos efeitos colaterais ao remédio? Olha, o efeito colateral do remédio, isso depende de medicamento para medicamento. Tá? Depende muito de medicamento para medicamento, qual tipo de medicamento que ele está usando. E existem pessoas, claro, que têm muito mais sensibilidade a medicamento do que os outros. A questão da frequência de consulta a 1 mês... de mês em mês, é uma frequência regular e até boa. Boa, né? É uma frequência até boa, porque você consegue, nesse 1 mês, pedir mais informações à família, orientar a família de como se cuidar, como cuidar do paciente também. Eu acho que essa frequência é uma frequência adequada. Doutor, existe um grupo, a gente pode dizer, de risco ou todo mundo está sujeito? Por exemplo, pessoas, já que tem essa ligação que foi descoberta entre Alzheimer e depressão, pessoas que tiveram depressão ao longo da vida têm maior probabilidade, ou pessoas diabéticas ou com algum outro tipo de doença? Sim, muito interessante essa sua pergunta. Vou exemplificar. Se uma pessoa passa a vida inteira depressiva, qual vai ser o desenvolvimento intelectual dela? Mínimo. Então, nós sabemos que a pessoa que tem um desenvolvimento intelectual na juventude, na idade adulta, quanto menor o desenvolvimento intelectual, pior vai ser a evolução cognitiva dela numa terceira idade, depois dos 60, 70 anos. Por isso que há essa relação da depressão com o Alzheimer. Essa pessoa não vai praticar uma atividade física, porque ela é depressiva. Ela não vai aprender um outro idioma, porque ela é depressiva. Então, essa relação da depressão na idade adulta com doença de Alzheimer. E outras doenças? E outras doenças, vamos lá. Na questão da diabetes, a diabetes tem um grande comprometimento da microvascularização.
tanto ela no corpo inteiro e tanto no cérebro também. Então a pessoa pode começar a diminuir o fluxo de sangue no cérebro por causa da própria diabetes. Consequentemente, não chega os nutrientes, não chega sangue e dá esse comprometimento intelectual. Tá certo, dona Andréa, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, doutora. Até a próxima. Bom dia a todos.